A gente falou da rivalidade Prost, mas um outro rival, mesmo não tendo dividido a equipe, é um outro brasileiro, que é o Nelson Piquet. Como que funcionava em relação ao Nelson? Como que, em comparação ao Prost, você via ele mais restritivo em relação a alguns assuntos, ou não, também era tudo, deixa correr? Olha, esse realmente nunca falamos a respeito, não existia. Pela também simples razão que não estava mais correndo, não estava mais nunca lá, não tinha por que falar, não tinha por que ninguém perguntar nada para ele, então o Prost ainda estava, ainda tinha. Ainda teve aquele outro, lembra que o Ayrton queria, obviamente, para o Williams, todo mundo queria para o Williams, né? Sim. Em 92 ganhou 15, de 16 grandes prêmios. Daí, quando ele queria ir no ano seguinte, o Frank queria ele e o Prost vetou. E aí criou aquela coisa, que o Prost estava escrito, não sei o que lá. E, na verdade, obviamente, o Ayrton ficou puto, mas puto assim, numa boa, porque depois ele também tinha feito isso, ele também tinha isso no contrato. Porque tinha sido tão desagradável a experiência dos dois da McLaren, que depois daquilo, os dois tinham no contrato. Eu posso vetar companheiro de equipe. Então, aí também tinha isso. Então, claro. Esse discernimento, mas tem gente que também tem, mas quando o outro faz, é que é feio. Sim. Não, ele tinha esse discernimento. Ele tinha. Não achou graça, mas não criticou, Não, eu acho que é importante, já vamos entrar então na história da Williams, mas só para encerrar. Então o Nelson, assim, o Prost era um assunto, assim, era uma questão. O Nelson não. Não. Sim. Mas o Nelson nunca foi uma questão. A única questão que criava com o Nelson era uma coisa pessoal, não uma coisa de corrida. E aí o pessoal realmente era um assunto que o Ayrton nunca falava, ele nunca foi uma pessoa que se expôs da vida privada dele gratuitamente para nada. E que também, assim, que eu também pensava do mesmo jeito. Isso aqui não é para ninguém perguntar, não é da conta de ninguém. Se perguntar, eu vou reagir. Sabe, imagino, assim, a gente não vai perguntar, mas só por dever de informação, especialmente quem é jovem, a questão dele é aquela declaração do Nelson sobre a sexualidade do Ayrton. É sobre isso que você está falando, que se ninguém perguntar, não precisa entrar, é só porque a gente pontuar para não ficar genérico. É que, na verdade, eu também não sei se foi só isso. Sim. Porque a Fórmula 1 naquela época, o mundo naquela época, infelizmente mudou pouco em alguns lugares, é isso, os caras criam um besterol e vira uma coisa que você nem sabe, eles criam uma realidade, entendeu? Então, sim, ele também brigou com o Reginaldo Leme, e as pessoas vêm falar, não, porque foi por causa disso, não tem nada a ver com isso, e vira uma verdade, porque só porque a pessoa trabalhou na Fórmula 1, então só porque ela sabe. Eles, então, não sei se foi isso, não sei se foi isso. Mas, sim. Só. Entendeu? Você não precisa nem ter isso. Quer dizer, se você olhar os dois, vão ser mais diferentes. Sim, Senna e Piquet. Em termos de tudo. Sim. Entendeu? Então, não era uma pessoa que ele gostava. A única vez que falamos do Piquet, acho que eu falei aquela vez. Eu falei aqui, né? Quando o Piquet teve um acidente em Indianápolis... Não falou, mas essa história eu ia te perguntar. Indianápolis 92. Aí alguém Conta essa história aqui. apareceu com um pôster do Nelson... num carro qualquer. E aí, estava passando para todos os pilotos assinarem. Então, alguém veio lá para mim. Não sei se era o Larini. Enfim, alguém teve essa ideia. E daí, Beatriz, precisamos que o Ayrton assine. Já rindo, né? Te damos essa missão porque você é paga para trabalhar com ele. Vai lá. Eu falei, putz, tá bom. Então, eu sempre falava, eu vou arrumar vou ver quando que é o horário. Quando você me devolve, quando eu conseguir, vai lá. Porque se eu chegar lá e ele estiver mal-humorado, aconteceu alguma coisa, quebrou o carro... Ele quebra o quadro em mim. Ele rasga esse pôster com todas as suas... Não falei isso, mas era isso. Sim, como todo mundo. Claro, né? Claro. Nem sei quando que eu fiz, sábado, talvez. Ele estava até comendo no motorhome. E eu entrei e falei uma coisa assim, me deram uma missão meio ingrata aqui. Não me lembro as palavras, era uma coisa meio assim... o que é? Bom, você tem toda a liberdade de ficar bravo, mas assim, eu não posso... E falei, isso é uma coisa... Porque tinha coisa que eu mesmo decidia. Ele não vai fazer, ele não precisa fazer, não dá tempo. Mas isso você não podia vetar por ele. Exato. Se fosse para vetar, o veto é dele. Até porque, você imagina, se dá um veto e vira tudo aí. Vira, Se ele vetasse, eu não sei nem o que eu ia inventar, né? Forjar a assinatura dele.
E aí eu falei, então, sabe, vou te trazer, expliquei. Ele pegou, abriu o pôster, olhou. E ele era assim, então ele ficou, sei lá, uns 5 minutos quieto, olhando, leu todas as outras dedicatórias, tudo. Ainda virou e falou assim, essa do Larini é que ele mais vai gostar. Qual que era? Ele dizia, em italiano, mas dizia, a perna mais importante é a do meio. Sim. Eu falei, esse aqui é que o Piquet mais vai gostar, que o Nelson, Charles Nelson, que o Nelson mais vai gostar. E aí ele falou qualquer coisa assim, eu tô demorando porque eu não posso falar nada de Deus, né, que não acredito. Então, muito assim, ficou preocupado para não falar o que ele queria dizer, é o que era bom para a pessoa que estava recebendo, né? E assinou e mandou, não teve, então ele não tinha nenhum problema com o Nelson, assim. Eles tinham umas coisas diferentes, pelo que eu sei que aconteceu essa história aí. Mas nem acho que é por isso. Sim, sim. Eu não acho que ele não gostasse do Piquet. Ele não compartilhava o jeito que o Piquet vivia, aquele monte de mulher, 2 ao mesmo tempo, filho com as 2, dizendo que era o macho, sabe, aquelas coisas que Piquet era. Piquet sentava no seu lado, passava a mão, uma coisa assim, cadeia. E Ayrton não. Então, o que eu sei que aconteceu que a ex-mulher do Piquet deu em cima do Ayrton e o Ayrton não quis. E aí o Piquet, imagina, não quer, né, dormir com uma mulher tão bonita, ex-mulher. Só pode ser viado. E acho que também, pelo que eu entendi, falou meio numa brincadeira. Então, quer dizer, vai aumentando, porque aí, entendeu? Sei lá, os velha guarda falando, claro. Eu acho aquilo maravilhoso. Não, estamos falando dos anos 80, né? Que isso era a definição do. Mas ainda tem gente que acha graça. Entendeu? Eu conheci um fulano agora, o Nelson, por exemplo, em Londres, que também veio falar, nossa, aquelas coisas, nossa, que bom que você veio, era um almoço, que bom que você veio, nossa, meu marido é super fã número 1 do Ayrton Senna, todo mundo é fã número 1 do Ayrton Senna. E aí, eu queria fazer umas perguntas pra você. A primeira, ele era viado mesmo? Não tô brincando, eu fiquei assim, não, como você sabe? Porque não sei, né? Se porque, fosse, assim, qual seria o problema, né? Eu fiquei gaguejando. A conversa foi um pouco a mais outras coisas que não veio ao caso. E aí ele ficou assim, porque aquela história da Adriana Galisteu não era verdade, né? Tudo marketing. Não, ele gostava mesmo dela, né? E eu tava na casa do cara. Aí eu falei, eu não tô entendendo. Você vai aceitar alguma resposta que eu vou falar? Porque então... Ele veio com a verdade dele. Exato, ele veio com a verdade dele. Não, a verdade... Espera aí. Pense em alguém que, se você pudesse ressuscitar o Ayrton Senna pra falar dele, porque vamos dizer que ele é seu ídolo. A primeira coisa que você perguntar, você era viado mesmo? É isso. Sabe, não consigo compreender em que mundo o povo vive que acha que isso é importante e não tem nada a ver com nada. Assim, obviamente, eu já acho ridículo numa questão moral. Sim. Mas total. é ridículo com total. tudo. Claro. O cara não era nem cantor, ele não era, não sei em que situação que pode ser relevante essa escolha do cara. Agora, o cara é piloto de Fórmula 1, tricampeão, um dos maiores assim, ídolos desse país, que você quer saber se ele era viadinho. É brincadeira. Então, é isso, porque ficou criando um besterol que ninguém sabe nem de onde que começou. Mas, Betty, só para finalizar essa história do quadro, quando ele assinou, não interessa o que ele escreveu, mas ele considerou aquilo. Assim, ele entendeu o valor daquilo. Assim. Ele se emocionou. Porque também... Não esquece que ele era um piloto, ele também passa na cabeça dele. Passa na cabeça do piloto todo, de qualquer piloto. Né? Não imagino que ninguém fica pensando o tempo inteiro, nossa, vou perder o pé em qualquer corrida. Mas tem que existir esse medo, não sei se é medo. Né? Ô Betty, eu queria, desculpa, voltar na questão Piquet e Prost, porque você citou a história de 93, mas antes só para matar. Piquet e Prost, do ponto de vista de rivalidade, o rival do Senna era o Prost. A questão com o Piquet era mais de perfis pessoais diferentes. Assim, o que eu quero perguntar é assim... Mas ele não tinha problema com o Piquet. Entendi. Ele não tinha problema com o Piquet. Sim, eram só assim, o que ele leva de vida não é o que eu vejo pra mim, são perfis diferentes. Pista e fricção é Prost. E que era só também como piloto. Sim, porque como pessoa talvez até eles compartilhassem mais coisas o que ele não fazia com o Nelson. Assim, como visão. Assim.